Concurso para auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado de Roraima. Essa é a sua oportunidade de virar um auditor de controle externo sem saber nada de AFO, contabilidade pública nem TI. Olá, meu nome é Diogo Moreira, eu sou auditor fiscal da Receita Federal e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. Pois é, um cargo de auditor de controle externo sem essas matérias que são as clássicas da área de controle. Claro, você ainda tem controle externo, auditoria governamental, mas é um pouco mais acessível para a galera que não estuda focada na área de controle. E também uma prova um pouquinho puxada para exatas, então matemática, estatística, raciocínio lógico-matemático, essas coisas todas estão aqui aparecendo também. Vamos começar com as informações básicas do concurso. Aliás, eu vou te dizer o que eu vou fazer nesse vídeo, né? Eu vou analisar o edital, ver quais são os pontos mais importantes para você levar em consideração na hora de montar a sua estratégia. Vou te ensinar a montar a sua estratégia de estudo a partir de agora. Vou te falar sobre planejamento de estudo, vou te falar sobre revisões, caderno de erros. Vamos falar um pouco sobre a questão dos assuntos mais cobrados e tal. E, quem sabe, dessa forma, te ajudar um pouquinho aí a organizar melhor os seus estudos. Então, vamos começar com as informações básicas desse concurso. A banca é a FGV, lamentavelmente. A prova está marcada, a prova de auditor de controle externo está marcada para o dia 2 de fevereiro de 2025. Nós temos para conselheiro substituto, nós temos para auditor de controle externo, tanto o controle externo geral quanto de diversas formações específicas. Esse que eu estou tratando aqui é geral, para qualquer formação superior. Nós temos também de analista e técnico, são 4 cargos diferentes aí previstos nesse edital. Aqui eu vou falar só de ACE, controle externo. São 10 vagas para esse cargo que eu citei. O salário inicial é 20 mil, mas a gente sabe que à medida que você vai progredindo, vai aumentando bastante o salário também. E sempre tem uma coisinha ou outra que não está ali no edital. Nós teremos a prova objetiva valendo 100 pontos e teremos uma discursiva valendo 40 pontos. E títulos valerão até 15 pontos. Discursivas serão 2 questões de 20 pontos cada uma. Ok? Então temos discursiva, temos títulos e vamos começar então a falar um pouquinho desse edital aqui. Falando de discursiva antes, rapidamente, o edital diz que a discursiva para esse cargo aqui vai versar sobre conteúdos de conhecimentos específicos. O problema é, essa primeira parte, o módulo 1 é conhecimentos gerais, o módulo 2 é conhecimentos específicos e o módulo 3 é conhecimentos específicos avançados. Normalmente, o módulo que é objeto da discursiva é o mais importante, é o mais avançado, é o mais específico. Será que seria sobre qualquer um desses dois? Ou eles esqueceram de botar a palavrinha avançada para delimitar só o módulo 3? Não sei, não está claro. Talvez a gente tenha uma correção, uma retificação do edital, ou talvez a gente tenha que ficar mandando e-mail para a banca para perguntar se é aquilo ali mesmo. Vamos ficar de olho nas possíveis retificações do edital aí, porque por enquanto está difícil de saber. Ou vai ser o módulo 2 e 3, qualquer uma das matérias deles, ou vai ser só o módulo 3. Não faz sentido, na minha opinião, que seja só o módulo 2. Essa é a questão toda, entendeu? Por que você vai cobrar uma discursiva de constitucional, de administrativo, de administração pública ou matemática financeira e estatística? Você deveria cobrar uma discursiva de controle externo, auditoria governamental, né? Um pouquinho mais interessante. Veremos no futuro. Então vamos lá, o que a gente tem no edital, o que a gente sabe com relação à pontuação dessa prova? Não tem peso 1, 2 ou 3, todas as questões aqui têm o mesmo peso. São 100 questões e a prova vale 100 pontos, a prova objetiva. O que significa que português com seus 10 pontos é possivelmente mais importante do que controle externo, auditoria governamental, porque o módulo 3 vale 40 pontos, o que nos dá uma média de 8 pontos para cada uma dessas matérias aqui, o que faz com que as provas de conhecimentos específicos avançados as matérias sejam as menos importantes da prova. Só ganho de constitucional e administrativo, que teoricamente você vai ter 5 questões de cada uma aqui, e matemática financeira e estatística também. Não gosto quando as bancas fazem isso, acho que fica uma distribuição ruim da pontuação de acordo com a importância de cada matéria, mas é o jogo e a gente vai assim mesmo. Então, português vai valer 10 pontos, raciocínio lógico matemático 10 pontos, legislação específica 10 pontos. Normalmente, uma prova de conhecimentos gerais, aquelas matérias mais gerais assim, você nem dá tanta ênfase, só que aquelas valem muitos pontos.
É melhor você dominar raciocínio lógico matemático do que auditoria governamental para fins de prova objetiva, né? A discursiva pode pegar aquelas matérias ali. Significa que você vai ter que estudar tudo. Existe pontuação mínima de 50% para cada um dos módulos. Então, 50% do módulo 1, módulo 2 e no módulo 3 também. E o outro mínimo que existe é não zerar nenhuma matéria de conhecimentos gerais. Mais uma coisa bastante diferentona nesse edital também, que não está fazendo muito sentido para mim. Então, você não pode zerar português, nem raciocínio lógico matemático, nem legislação específica. Se você zerar qualquer uma dessas matérias, você está fora do concurso. Tá bom? Então, nós temos que, pela pontuação, as matérias de conhecimentos específicos são as menos importantes, tanto no módulo 2 quanto no módulo 3. Né? Só a administração pública que vale 10 pontos aqui e deve valer, em média, mais uns 8 pontosões aqui. Pontosões, tanto faz. Então, essa matéria de administração pública é a matéria mais importante do concurso. A outra coisa que vai dizer para a gente a importância de cada matéria é a questão da discursiva, porque você tem que estar craque na matéria que pode ser objeto de discursiva. Novamente, módulo 2 e 3 ou só o módulo 2? Não está claro ainda, vamos ficar de olho nas retificações. Mas eu vou partir do princípio de que os módulos 2 e 3 podem ser objetos de discursiva, o que faz com que todas essas matérias aqui sejam importantes. Diogo, pode ter uma discursiva sobre estatística? Poder pode, pelo que está escrito no edital, poder pode. Não é comum, já vi acontecer, mas é raro. E estatística, a gente vai falar de estatística daqui a pouco. Vamos falar aqui sobre planejamento de estudo, estratégia de estudo. Todo mundo que se preze, que estuda para concurso de forma séria e profissional, faz uma coisa chamada ciclo de estudo. Ciclo de estudo nada mais é do que você ter as matérias A, matéria B, matéria C, matéria D, matéria E, matéria F, por exemplo. Você estuda 6 matérias e você estuda um pouquinho de tempo cada uma dessas matérias. E isso não tem começo, nem meio, nem fim. Você estuda 60 minutos da matéria A, depois vai para a matéria B 60 minutos, vai para a matéria C. Opa, a matéria C é mais difícil, é maior, vou estudar 90 minutos. Matéria D também é 60, matéria E é um pouquinho maior, 75 minutos, matéria F 60 minutos também. E terminou a matéria F, você vai para a matéria A. Então você estuda 60 minutos da matéria A, depois 60 minutos da matéria B e por aí vai. Deu tempo, você para e troca de matéria. Se você nunca ouviu falar disso, bem-vindo ao mundo dos concursos. É assim que todo mundo é aprovado estudando para concurso. Se você sente vontade de estudar uma matéria só por dia, é gostosinho, mas não favorece a memorização de longo prazo. Tá? Você não vai reinventar a roda. A gente ensina... Eu ensino a estudar para concurso há 9 anos. Fora o tempo que eu estudei antes disso também. Então, assim, ciclo de estudos é o caminho. Beleza? Você pode estar fazendo diferente, você está fazendo pior. Então, a gente vai ter que fazer um ciclo de estudos colocando todas as matérias que estão aqui. É muita matéria, mas é o que a gente vai ter que encarar. E é possível ainda que você tenha que separar algumas matérias para favorecer um pouquinho o seu estudo. Então, constitucional e administrativo, que aqui estão juntos, você pode ter que dividir como se fossem 2 matérias diferentes no seu ciclo. Você pode ter que fazer o mesmo também com matemática financeira e estatística. E aí a gente vai falar assim, vamos supor que você coloca todas as matérias no seu ciclo, cada uma delas com 60 minutos, simplificando aqui o seu ciclo de estudos. Português 60 minutos, raciocínio lógico matemático 60 minutos e tal. Constitucional vai ficar com 60 minutos e administrativo com 60 minutos? Se você fizer isso, as 2 matérias juntas, que valem apenas 10 pontos, estarão com o dobro da carga horária do que outras matérias. Então é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Assim. A gente pode separar as 2, mas tem que ficar de olho na hora de fazer a carga horária média das matérias, para que você não dê tanta ênfase assim a essas matérias que separadamente são as menos importantes do concurso. Matemática financeira e estatística também. Cada um aqui deve valer 5 pontos em média, só que essas 2 geralmente a gente coloca uma carga horária maior porque dá trabalho treinar. Fazer questões de matemática, fazer questões de estatística são coisas um pouquinho mais demoradas, então a gente já costuma colocar uma carga horária maior. Para mim, a matéria que chama mais atenção aqui é a administração pública, porque ela está nas 2 provas e ela vale mais pontos. Então, possivelmente, essa vai ser a matéria mais importante do concurso e aquela que merece uma carga horária maior dentro do seu ciclo. Então, a gente tem a pontuação como um dos pilares aqui, um dos critérios para a gente decidir
a carga horária que a gente coloca para cada matéria. E se você acha que eu estou viajando, porque eu estou falando de carga horária, é uma das coisas mais importantes que você tem em termos de planejamento de estudo. Se você gasta o dobro da carga horária com uma matéria, você deve estar melhor nela do que nas outras. Quanto mais você estuda uma matéria, melhor você fica nela, teoricamente. Então essa é a ferramenta muito importante. O outro critério que a gente utiliza para fazer um planejamento de estudos é o tamanho. Você tem matérias com muitas aulas e você tem matérias que são muito novidade para você também. Então, tamanho é a quantidade total de aulas da matéria, mas tamanho também pode ser a quantidade de aulas inéditas para você naquela matéria. Você pode ter duas matérias com 10 aulas, uma você viu tudo, a outra você não viu nada. Então, a que você não viu nada vai ter que ter uma carga horária maior, especialmente neste momento aqui que a gente está falando aí de 3 meses até a prova. Novembro, dezembro e janeiro para você estudar. Tá? Então, você tem que pensar em avançar o máximo possível em cada matéria. E para fazer isso, as matérias que têm mais coisa para ler precisam de uma carga horária maior. Ok? São os dois critérios que a gente tem para poder... Opa, agora não, por favor. São os dois critérios que a gente tem para poder definir, distribuir a carga horária entre as matérias. O ciclo de estudos, ele deve durar ali de 2 a 3 dias de duração. Essa deve ser a duração do seu ciclo. Então, se você estuda 4 horas por dia, num pós-edital, você pode fazer um ciclo de 12 horas de duração. Estamos falando de horas líquidas, tá? Horas líquidas, não é horas brutas. Hora líquida é quando você para de estudar, você para o cronômetro. Se você levantou para beber água, aquilo não conta como tempo de estudo. É só quando você está sentado estudando de fato. Isso que é hora líquida. Então, você pode fazer um ciclo ali de no máximo 3 dias de duração. Tá? Não precisa ser arredondado exatamente, mas para você não ficar demorando demais. Se você fizer um ciclo com 4 dias, com 5 dias de duração, você vai ver as matérias uma vez por semana praticamente. Não é legal. É melhor ver as matérias 2 vezes por semana. Tá bom? Então essa é a base, é o planejamento. E aí, claro, a gente tem matérias que estão em modo leitura, você está lendo aulas ainda, que são novas para você, e a gente tem matérias que já estão finalizadas, que é o que eu chamo de modo revisão. A matéria simplesmente fica sendo revista dentro do ciclo. Tá? A matéria em modo revisão ela pode ter uma carga horária menor. Então, enquanto você está lendo a matéria e essa matéria precisa de 60, 70, 80 minutos cada vez que você pega ela, uma matéria finalizada pode ter de 30 a 45 minutos, que é o tempo suficiente para você fazer algumas questões de um assunto. 30 minutos você faz 10 questões, 15 minutos, 45 minutos você faz 15 questões. Mais ou menos assim. Então, matéria finalizada, a gente reduz a carga horária. E isso é importante porque à medida que você vai finalizando matérias, você vai tendo que colocar mais matérias no seu ciclo e tem que abrir espaço no ciclo, né? Então, a matéria finalizada fica com uma carga horária menor. O que você faz com a matéria finalizada? Você fica revisando. E essa matéria, essa revisão, ela vai se dar basicamente via questões. Diogo, mas eu gosto de fazer resumo. Diogo, eu gosto de não sei o que lá. Diogo, eu gosto de inventar moda. Cara, a gente está falando de um concurso para auditor, para um salário de mais de 20 mil reais. Tem que estudar da melhor forma possível. E a melhor forma possível de estudar para concurso público é ciclo de estudos, revisão via questões. Você pode conhecer alguém que passou para técnico de tribunal, fazendo o resumo de todas as matérias, lendo todos os resumos e estudando de cabeça para baixo. Aqui a gente está falando de prova difícil. São muitas matérias extensas, cobradas com profundidade. Se você ficar resumindo, você não vai chegar no final. Se você ficar relendo o resumo, você está fazendo uma revisão passiva. Então aproveita que a gente tem centenas de milhares de questões de provas anteriores e revisa via questões. No meu canal no YouTube você encontra vídeos meus mostrando estudos científicos que comprovam que fazer testes é muito melhor para memorização do que ficar relendo coisas prontas. O esforço é necessário, tá? Não vou me alongar demais nisso aqui, mas entenda. Se você estiver fazendo uma revisão com esforço, puxar da memória, associar uma coisa com a outra, deduzir, experimentar, esse esforço ajuda na memorização. Você pode até errar a questão, mas você memoriza aquilo ali porque você vai ver o gabarito, vai ver os comentários e tudo mais. Não tem problema errar a questão. Mas se você pega uma coisa pronta, um resuminho, um mapa mental bonitinho, todo completo, que você está só relendo, te dá uma sensação muito boa de estar sabendo, de ter feito uma boa revisão, porque você viu toda a informação que você queria, mas isso não favorece a memorização. Você olha, reconhece,
tem uma boa sensação, fica feliz e esquece. E não adianta, você pode fazer a prova de concurso feliz, sem saber a matéria, você não vai passar. Então faça questões, é mais doloroso, é mais cansativo, mas vai te ajudar a ser aprovado. Tá bom? As matérias que estão em módulo leitura, inclusive, elas devem ser revisadas via questões também. Eu ensino isso nos meus programas, tanto de atendimento individual quanto em grupo. A metodologia é a mesma. Neste momento, eu estou com matrículas abertas para o meu programa de coaching individual. Então, se você quiser saber como ele funciona, eu vou analisar seu estudo, vou montar seu planejamento, vou te ensinar a estudar e eu fico disponível para tirar todas as suas dúvidas durante o ano. Então, Diogo, finalizei a matéria, coloco essa ou aquela. Diogo, estou com dificuldade nessa matéria aqui, estou precisando de um outro professor, você indica algum? Não entendi direito como é que faz essa revisão. Tudo de técnica de estudo, de organização pessoal e até de vida pessoal também, eu vou te ajudar. São 9 anos de experiência e eu consigo te dar várias sugestões boas para você implementar. Ok? Então, se você puder e quiser, vem para o coaching, as matrículas estão abertas só até terça-feira, também conhecida como dia 5 de novembro? Acho que sim. Depois disso, só ano que vem. Novas vagas só ano que vem. Tá bom? Vai ser um prazer te ajudar. Então, a gente falou de ciclo de estudos, a gente falou de revisões. As revisões devem ser feitas via questões, tanto as revisões periódicas enquanto você está lendo a matéria e avançando nela, quanto as revisões das matérias finalizadas. O foco é questão, tá? Eu falei do coaching porque, falando de revisão de matéria que está em modo leitura, os meus alunos utilizam uma coisa que eu chamo de revisão de 4 grupos. Uma enorme falta de criatividade, eu chamo de revisão de 4 grupos, porque a gente divide as questões exatamente em 4 grupos, e aí a gente vai usando um grupo de cada vez e vai espaçando no tempo as revisões. É um processo bem legal e favorece muito a memorização, tá? Então, vai ser um prazer te ajudar aí se você quiser fazer isso. E no mínimo, enquanto você está lendo a matéria, terminou de ler uma aula, faz algumas questões como exercícios de fixação. É o mínimo. A gente faz de uma forma melhor porque a gente é sinistro. Mas, no mínimo, faça exercícios de fixação. E para de resumir a aula, senão o concurso vai passar e você não vai ter terminado as matérias ainda. Beleza? Tá, e a matéria está finalizada, eu estou fazendo questões, mas tem algumas coisas que eu ainda erro, tem umas coisas que são muito difíceis, que não estão entrando na minha cabeça, eu faço a questão e mesmo assim eu não pego. Você precisa dar uma atenção extra para esses pontos. E a gente faz isso produzindo um caderno de erros. Ou seja, à medida que você vai fazendo questões e você vai errando, você pega a informação que você errou, a informação que você esqueceu e coloca num caderno de erros, que é basicamente um documento Word, por exemplo, em que você vai anotando aquelas informações que você esqueceu. Só que não é um caderno de o professor disse que é importante, não é um caderno de isso aqui sempre cai, é um caderno de erros. É baseado no que você está errando. Então, se você está lá com seus 80% de acerto, parabéns, você tem que focar nos 20% que ainda são difíceis para você, naquilo que você ainda está errando. Então, os meus alunos utilizam o caderno de erros nesse estágio mais avançado do estudo, quando já está na hora de focar só naquilo que é difícil. O caderno de erros é uma revisão focada nas suas dificuldades, o que vai te ajudar a revisar mais vezes essas coisas difíceis, e também é uma ferramenta excelente para revisão de véspera. Então, na última semana antes da prova, os meus alunos fazem só releitura do caderno de erros. Os meus alunos têm acesso a algumas aulas exclusivas que não estão aqui no YouTube, e algumas delas são de caderno de erros. Um aluno meu, que foi aprovado para auditor do TCU, mostra como que ele fez o caderno de erros dele. Bem legal, ali em detalhes, mostrando, organizei assim, pegava tal tipo de informação. Um outro aluno meu, que virou amigo também, que acertou 95% das questões de uma prova objetiva de analista de tribunal. 95% de acerto. Ele mostra também como que ele fez o caderno de erros dele, como é que funciona e tudo mais. Então, tem conteúdos de gente experiente, além de mim, dentro da plataforma também, exclusiva dos alunos. Ok? Ciclo de estudos, revisão, caderno de erros. São os pilares da sua aprovação. Se você sabe que não vai dar tempo de fazer a preparação para essa prova, que você não vai conseguir ler tudo de todas as matérias, o que era o interessante, você já sabe que algumas aulas não vão poder ser lidas e é melhor que você escolha as aulas para descartar. Descarte aqueles assuntos menos importantes, aqueles assuntos menos cobrados. Eu forneço essa análise para todas as matérias para esse cargo aqui, para os meus alunos também, tanto do coaching individual quanto do acelerador de estudos. Você vai encontrar muito em breve essa análise estatística dos assuntos mais cobrados.
Esse aqui é um exemplo, é da matéria de controle externo. Aqui estão todos os conteúdos de controle externo que você vai encontrar para tribunais de contas. E perceba que esses aqui marcados de laranja, eles respondem por 80% das questões. 1/3 dos assuntos responde por 80% das questões. Então, se você tiver que escolher assuntos para não estudar, você vai pegar os assuntos lá de baixo, que tem menos de 1% de incidência. Ou seja, você teria que fazer 1000 questões dessa matéria para ter uma questão de algum desses assuntos aqui. Tá? Então, eu também forneço essa facilidade para os meus alunos. Não é o ideal você não ler tudo, o ideal realmente é você conseguir bater tudo de todas as matérias com muita antecedência, revisar bastante, mas num caso de necessidade, para algumas matérias menos importantes principalmente, a gente faz isso. É possível até que você abandone alguns assuntos e mesmo assim tenha a chance de ter boas notas naquelas matérias. Eu forneço isso aqui para os meus alunos também, tá? Mas é uma exceção, o ideal é você realmente se preparar com antecedência e estudar tudo. Ok? Falamos muitas coisas aqui, espero que esse vídeo tenha te ajudado, espero que essas informações tenham te ajudado a entender melhor esse concurso e como que você vai fazer o seu planejamento. Novamente, se você quiser e puder vir para o coaching, vai ser um prazer te ajudar, a gente vai conversar, você vai conversar diretamente comigo, eu vou analisar seus estudos, eu vou fazer seu planejamento e vou tirar todas as suas dúvidas durante 1 ano. A duração do coaching é 1 ano. Mas o foco, o grosso da consultoria é no começo. Vamos conversar muito, trocar muita informação, vou entender tudo que você está fazendo, vou te ajudar com técnica de estudo, vou te ajudar com a organização dos seus estudos e também com a organização pessoal. Eu posso dar pitaco na sua vida pessoal, te ajudar a lidar com cônjuge, com filho, com pai. Eu tenho diversas sugestões aí que podem te ajudar também a melhorar o seu bem-estar e tornar mais sustentável essa caminhada no estudo para concurso, porque demora muito tempo, meses, anos para ser aprovado, então tem que ser sustentável, tem que ser saudável para você ficar bem durante toda essa preparação. Ok? Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Bons estudos e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.